né, essa palavra aqui vai falar, né, sobre uma dor que as pessoas fizeram contra a gente. Só que em vez disso, a palavra me confrontou muito, porque muitas vezes a gente acha o culpado nas pessoas, quando a gente mesmo é o responsável. E eu queria convidar vocês a abrirem em Gálatas 6:5, até o versículo 7. Vou esperar o pessoal da Data Show também aí, nosso querido Gu, que fala assim: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Vocês imaginem o poder da palavra. A palavra, ela é vida. Ela existe e ela não pode ser mudada. A Bíblia que você tem hoje não pode ser alterada nenhuma vírgula por ninguém, porque ela é a verdade, ela é o livro da vida. E se ela fala que tudo que a gente plantar, assim nós colheremos, qual tem sido a sua semente hoje? O que você tem depositado em Deus? Essa é a grande pergunta. Será que muitas vezes a gente reclama para Deus, culpa a Deus, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou vivendo esse momento? Mas se você parar um pouco e olhar qual é a sua semente. Muitas vezes, né, que fala, que a gente pensa, né, por que eu não estou alcançando a felicidade? Por que talvez eu sou um líder de célula e minha célula ainda não está bombando? Deus, por quê? Mas a culpa é de Deus. Mas a culpa é do fulano que não quis vir na minha célula. Por que eu não tenho minha casa própria? Porque Deus não me deu o trabalho que eu queria ainda. Por que eu não estou com o carro do ano ainda? Deus, por que eu não sou feliz? A gente tem esses porquês. Mas no meio disso tudo que a gente acha para culpar Deus, não culpar a pessoa que está ao nosso redor, muitas vezes o culpado somos nós mesmos. E a gente só procura uma desculpa para não assumir isso. Porque o mais difícil é falar, eu errei. E eu digo isso por experiência própria, porque é difícil admitir. Chegar numa pessoa, chegar e falar, amor, eu errei. E é difícil mesmo. Por quê? A gente sempre se envergonha de falar de um erro nosso. Mas Deus, Ele nos ama da mesma forma. Eu me lembro da tranqueira que eu era antes de conhecer a Senhora Nossa Terra. Todo errado. Se eu me encontrasse hoje na rua, eu falava, que guri, cara. Só Deus na vida desse abençoado. E hoje eu vejo Deus me transformando cada dia e tem muito mais. Só que quem aí já não falou, não consegui tal coisa porque a culpa é do fulano. Mas se Deus tivesse me dado a oportunidade, eu tinha conseguido fazer isso. Mas Deus, Ele já abriu a porta, querido. Ele já fez. Ele só está esperando o seu passo de fé. Mas para isso você tem que parar de culpar os outros e olhar para si mesmo e falar, eu preciso melhorar. Quando eu conhecia a Sawane, eu falava para ela, amor, não gosto de ler, não, eu leio a Bíblia porque tem que ler, né, sou líder, tem que buscar a palavra, mas eu não gostava de ler. Eu afirmava isso ao meu respeito. Eu dava desculpas para falar, não vai dar certo, se eu fazer não vai acontecer, eu não tenho vontade de fazer. Até que um dia eu fui num centro de obras, né, testemunho real isso. E eu fui, e o bispo falou sobre um livro que o bispo Rodovalho tinha lançado, e eu fui lá e eu comprei aquele livro. E na mesma hora que eu comprei, veio aquela mesma desculpa que eu sempre dava para mim mesmo. Eu nem vou ler isso aqui. Tô comprando só para comprar mesmo, né? Vai ficar lá na minha estante pegando pó. E a minha outra parte falou, não, eu vou fazer diferente, eu vou parar de dar desculpa. Eu vou parar de botar a culpa nos outros e falar que eu que não consigo, que mas não vai dar. Desviar da culpa. E eu falei, eu olhei para aquele livro, eu olhei para o livro e falei, livro, eu vou te ler. É hoje que eu vou ler. E eu cheguei em casa e eu mergulhei naquele livro. Uma simples coisa. Mas foi um passo tão grande que mudou a minha vida. E assim pode ser na sua vida. Talvez uma desculpa tenha impedido você de alcançar o seu maior milagre. Talvez você que está em casa hoje, você já pensou, você que está aqui também, já pensou, o que falta para mim receber um milagre? O que falta para mim alcançar aquilo que eu tanto tenho buscado em Deus? Querido,
num desses passos é parar de colocar a culpa nos outros, colocar a culpa em Deus e chamar a responsabilidade para você mesmo e falar: a responsabilidade é minha. E eu tenho que fazer acontecer. Deus já me abençoou. Deus, Ele não vai te abençoar, querido. Ele já fez isso. Amém? E aqui fala da autorresponsabilidade. Como você olha para si mesmo. Será que você olha para um gigante? Agora a gente está na campanha derrubando gigantes. Ou será que você olha para o seu gigante e fala: ah, mas eu nem vou conseguir mesmo porque esse gigante é muito grande para mim. Eu vou esperar Deus derrubar ele e aí eu vou lá e faço. Mas Deus, Ele já está esperando um passo seu, querido. Imagina a grandeza disso. Das suas sementes são as suas atitudes. O que você tem semeado hoje? Eu falava para Deus, e isso é real também. Eu falava para Deus: Deus, por que minha célula não rompe? Por que eu venho sozinho para a Arena Jovem? E eu conheço a palavra, por que Deus eu não consigo? E eu culpava Deus. Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não pode ser comigo. Mas eu li isso aqui e eu falei: cara, isso está se tornando realidade. Porque eu comecei a lembrar que a responsabilidade é minha. Se um discípulo meu não vem na Arena Jovem, é porque talvez eu não tenha convidado ele simplesmente para estar aqui hoje. E um convite faz a diferença. Antes eu vinha sozinho para o Arena e eu falava: bah, mas se eu convidasse ele nem ia querer vir mesmo. Colocava desculpa às vezes nas pessoas. Mas eu mudei isso. E continuo mudando. E hoje você tem que olhar para o seu gigante, para aquilo talvez que tenha impedido de você de alcançar o seu milagre e falar para o gigante: gigante, você não é maior que o meu Deus. E dar o passo que você precisa dar. O maior culpado de você não alcançar, desculpa falar isso, mas o maior culpado talvez de você não alcançar o seu resultado é você mesmo. E nisso a gente vai entrar em 3 pontos que vão ser chaves importantes. Preste bem atenção e anote. Essas chaves vão ser tremendamente importantes para transformar, para restaurar e fazer você alcançar lugares que você nem imaginou que seriam capazes de você alcançar. Mas hoje é o dia da sua transformação. Amém? Sabe, nesse momento você pode estar se perguntando: tá, o Vini falou sobre responsabilidade, sobre que eu coloco a culpa de algo ou de alguma coisa nas pessoas. Mas o que eu tenho que fazer? Sabe, na prática parece ser tão difícil. Gente, eu acredito, particularmente, que uma das maiores dificuldades do ser humano é falar a frase "eu errei" e assumir a responsabilidade totalmente para si. Entrando um pouquinho no que o Vini falou, quando a gente vem para a Arena e a gente chega aqui sozinho, e se o nosso líder pergunta: por que você veio sozinho? Ah, eu convidei, mas fulano não quis ir. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes eu e você, a gente convida só no dia. E a gente acha que a pessoa vai vir por algo. Pode acontecer? Pode. Mas assim como todas as outras coisas, precisam de um empenho da nossa parte. Como ele falou, a gente vai entrar em 3 tópicos muito importantes. Então, se você em casa está anotando, você que está aqui está anotando, preste bem atenção. Tá? O primeiro tópico é: assuma a responsabilidade. Para falar desse tópico, eu vou pedir para que você em casa, você aqui, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que você planta, toda a sua atitude com o seu próximo, toda a minha atitude com o Vini, como meu namorado, ou com meus amigos, ou qualquer outra pessoa, eu vou colher uma atitude boa ou uma atitude ruim. Mas o grande detalhe disso é que a semente é eu e você que escolhemos. Somos nós que escolhemos a semente. Cada um colhe a vida que foi semeada. Sabe, eu já vi muitas pessoas, e eu mesmo já usei a expressão: eu sei o que eu faço, a vida é minha. E é justamente isso. A vida ela é minha, a vida é sua, com certeza. Só que quando nós estamos com a vida entregues para Cristo, a gente começa a aprender a ter ouvidos de discípulo.
Sabe? E quando a gente fala em ouvidos de discípulo, não é só escutar o pastor pregando aqui para casa e falar, nossa, que palavra, que bênção, ou aqui mesmo no Arena. É a gente acolher aquilo que foi falado e falar, não, a responsabilidade é minha, é eu que estou falhando. Mas a gente sempre tende para o caminho mais fácil. E o ser humano, ele é assim. A gente sempre vai para o caminho mais fácil, que é falar que a culpa é do Vini, que a culpa é de quem for, entende? E a gente faz isso muito. Só que isso não pode acontecer. Porque quando nós tiramos os olhos do nosso objetivo e a gente olha para tudo aquilo que a gente pode culpar, a gente já se desviou do propósito, a gente só ainda não sabe. Quando a gente começa a culpar tudo e todos por tudo que está acontecendo, a gente já se desviou do propósito, só que a gente ainda não descobriu. Mas eu creio que nessa noite, eu e você, a gente vai sair dessa situação e a gente vai começar a ter autorresponsabilidade, amém? Amém. Existe uma frase da Bispa Lúcia, que diz, Deus nos dá sementes, os frutos são as nossas responsabilidades. Sabe quantas sementes, olhando para a sua vida hoje, quantas sementes que Deus já te deu? Quantas sementes Deus já te proporcionou? Mas o que você fez com elas? E Deus me deu uma promessa de que eu ia ter uma célula cheia. Eu estou esperando, vai acontecer. Mas o que a gente tem feito? Sabe, a gente olha para a nossa célula e não tem ninguém. E isso é frustrante, eu sei o que eu estou falando. É frustrante. Só que coisas que a gente já poderia ter feito antes, a gente só começa a aprender entendendo a autorresponsabilidade. A responsabilidade, ela é única e exclusivamente sua. Claro que existe sim células vazias, muitas vezes você chama, você convida, e talvez a sua célula continua vazia, talvez a pessoa continue não vindo na Arena. Mas daí você assumiu a sua responsabilidade e com toda certeza Deus vai te honrar. Com toda certeza. Então, Deus dá sementes. Mas onde vocês estão plantando? O que vocês estão fazendo com essas sementes? A gente acumula promessas na nossa vida. Eu tenho promessa disso, eu tenho promessa daquilo. E Deus falou muito comigo isso e aquilo. Mas o que você falou para Deus? Sabe, o pastor tem falado muito do nosso amor por Deus. Quantos sabem que Jesus ama vocês? Quantos sabem? Todos sabemos. Mas será que Deus reconhece o nosso amor? De que maneira a gente ama a Deus? Sawane, eu dou célula, eu venho para a igreja. Será que é só isso? Será que é só isso que Deus espera de nós? Assumir a responsabilidade não é somente quando a gente erra, mas é assumir, além da responsabilidade, o compromisso com o Evangelho, o compromisso com a palavra de Deus. Assumir o compromisso do senso de urgência, do senso de propósito. E nós só vamos entender isso quando nós nos posicionarmos. Por isso a Bíblia fala tanto de semente. Porque uma semente, ela não vai ficar na sua mão, ela não vai crescer e dar frutos. Você precisa ter uma ação, você precisa plantar. E você precisa escolher bem onde você está plantando essa sua semente. Porque você pode continuar semeando a sua vida inteira em um local errado e não colher absolutamente nada. Sabe, nós somos jovens. A gente podia estar em qualquer outro lugar essa noite, mas nós decidimos estar no melhor lugar da terra, amém? Nós decidimos estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para ser tocados por Deus. Então, sabe, antes da gente continuar, que você saia daqui diferente. Sabe, identifique o que você precisa assumir a responsabilidade até aqui. O que eu tenho colocado a culpa nos outros? Eu cheguei aqui achando que fulano, minha mãe, meu pai, todas as pessoas são culpadas. Sabe, ao longo dessa palavra, identifique o que você tem feito com as suas sementes, onde você tem colocado a culpa, talvez pela sua célula não frutificar, talvez por você não ter ninguém no IV. Identifique isso. Identifique tudo aquilo que você tem deixado minar o seu coração. Eu creio muito que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui enxergando as coisas com a óptica dos céus. Que é quando a gente entende que nós somos responsáveis. O pastor fala uma frase, ele sempre fala uma frase, que Deus já fez o que ele tinha que fazer. Eu sempre vou falar isso. Porque ele entregou Jesus. Não entregou? Entregou. Por amor. Agora, eu acho que chegou a hora da gente, mais do que nunca, expressar o nosso amor por ele. O nosso amor. E expressar o amor não é só a palavra, Deus, eu te amo. É realmente sair da zona de conforto. Porque o Arena Jovem é isso. O Arena tira eu, tira você, tira os seus discípulos, tira todo mundo da zona de conforto, amém? E, gente, isso que o senhor estava falando é bíblico. Botar a culpa no outro é bíblico. E Deus, ele chegou para Adão e perguntou, por que tu comeu a maçã? Quer dizer, o fruto, maçã. Por que você comeu o fruto proibido? Porque Eva que me deu. E Eva, por que você deu para Adão? Porque foi a serpente. Por que quando tu falou Eva, tu apontou para mim? Foi mal. Só referência. Gente,
desde o início, a gente já vê a culpa sendo jogada para o próximo. A culpa jogada sendo para o próximo. Ah, mas seu líder chega para você e pergunta: fulano, por que o fulaninho lá não foi na revisão de vidas? Ah, porque ele não quis, líder. Ah, mas por que você não bateu a meta? Ah, porque meu discípulo não quis vir, líder. Querido, a responsabilidade está hoje na sua mão. A semente hoje ela é sua. Olhe para o quanto Deus ele já fez na sua vida. E qual é a sua forma de mostrar a sua gratidão por isso? Se essa semana ela vai e ela me dá um presente, profetiza em nome de Jesus. Se ela vai me dar um presente, já estou recebendo já. E aí ela me dá um presente, eu olho para aquele presente, nossa, gostei tanto. O que eu vou fazer com esse presente? Eu vou usar e eu também vou querer retribuir. Só que Deus ele nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. E qual é a forma que hoje a gente tem retribuído Deus? E melhor ainda, o que tem te atrapalhado de retribuir Deus? Qual tem sido o empecilho, a barreira que tem te impedido de chegar talvez mais próximo de Deus? De servir a Deus com mais excelência, de dar o seu melhor, de entregar com obras. Sabe, que nem a Sônia falou, você poderia estar em qualquer lugar. E quando eu tinha a célula presencial, eu falava isso para os meus discípulos. Cara, tu podia estar na tua casa jogando um videogame, eu podia estar na minha cama olhando uma Netflix. Mas eu decidi, cara, fazer o melhor porque Deus, Ele me chamou para isso. Para fazer com excelência, para fazer por amor. É a única forma que eu posso retribuir Ele de certa forma. Porque não vai ainda retribuir tudo que Ele já fez por mim. E que nem eu falei, quando Deus Ele me encontrou, foi muito louco. Porque eu me lembro que quando eu entrei no Arena Jovem, que era lá no Fátima, eu olhei assim, né, todo mundo se ajoelhando no Arena Jovem e tudo mais. Falei, vou fazer esse negócio também. E aí eu me ajoelhei. E aí eu me lembro que naquela época eu vi todo mundo fazendo, vou fazer também. E foi quando Deus me pegou. E quando Deus ele me pegou de tal forma que, cara, eu não quero mais. Eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe, eu não quero mais sair desse lugar. E ela, mas tu nunca foi de igreja? Eu falei, eu sempre dei desculpas para não ir. Para não estar nesse lugar. Para não receber isso. E, cara, quando eu parei de dar desculpas, parei de jogar a culpa no outro, eu comecei a entender melhor a vontade de Deus. E nisso tudo, anote o segundo ponto, que talvez seja algo que você precisa liberar, que é, descubra quem você precisa perdoar e perdoe. Sabe, muitas vezes você vem para esse lugar, mas o fulano fez isso, o fulano fez aquilo comigo. Querido, toda vez que você não perdoa alguém, você toma o veneno pensando que é outra pessoa que vai morrer. Se você não perdoa alguém, é você mesmo que está fazendo mal a você. Que nem aquele menino que ele perdeu o pai, ele poderia culpar a Deus. Ah, Deus, por que tu tirou meu pai? Por que tu levou meu pai? E muita gente faz isso com Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Os vários porquês. Mas a gente não está disposto a perdoar. E aqui fala, em Mateus 6,12. Vocês que têm Bíblia aí podem abrir. O Gu também vai estar abrindo para nós o Data Show. Que fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fala, perdoando você recebe perdão. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Levanta a mão aí. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por aí vai. E fala do perdão. Para você ser perdoado para Deus, você entende que você precisa perdoar. Deus, Ele é justo. Se Ele te perdoa, por que você não vai perdoar o seu irmão? Pense nisso. Muitas vezes a gente pensa naquelas pessoas que nos feriram. E a gente começa a julgar essa pessoa, começa a falar isso. Ah, por que essa Wani fez isso? Cadê? Começa a falar e pergunta para Deus, por que isso está acontecendo? Mas a culpa é do outro. E aqui fala, ao assumir a responsabilidade pelos resultados da sua vida,
você percebe que, ao contrário de sempre imaginou, os outros e tudo o que eles fizeram não são realmente responsáveis. Eu tô lendo agora um livro tão maravilhoso que ele fala assim, que tudo que as pessoas fazem que te irrita, não é a pessoa que vai mudar para parar de te irritar. É você que tem que parar de fazer, de sentir aquele sentimento, porque aquela pessoa não vai mudar. Tu não pode falar, eu não posso falar para Deus. Muitas vezes eu falei isso, tá, gente? Falei assim, Deus, muda a Sawane. Deus, muda a Sawane. Que ela mude essa atitude. E Deus mudou ela. Deus não fez a minha vontade. E eu ia reclamar para Deus, Deus, por que tu não fez a minha vontade? Não. Eu comecei a entender. Depois que eu, com a ajuda desse livro, eu comecei a entender que quem precisava mudar era eu. Eu não podia deixar isso mais me afetar. Quantas vezes acontece coisas na vida de vocês que vocês pensam, essa pessoa tinha que mudar. Porque ela me feriu, ela fez mal para mim. E muitas vezes você não pensa em perdoar ela. Muitas vezes você não pensa em olhar para aquela pessoa como Cristo olhou. Imagina, você estava no mundo. Antes de você se converter, antes de você conhecer Jesus, você estava no mundo. E você talvez fazia muitas coisas que hoje você não faria mais, em nome de Jesus. Imagina como Cristo te olhou quando você estava lá no mundo. Deus olhou e falou assim, esse cara é pecador. Esse Vinícius aí, não vou deixar entrar na igreja. Não. Deus, Ele te amou como você era. E Deus, Ele continua te amando. A única diferença é que agora você conhece e pode fazer tudo novo. Tudo diferente. Como você era, você já não é mais. Deus, Ele te mostrou o que você tinha que fazer. Que nem eu já estava falando na minha célula para um discípulo, para um convidado da célula. Falei, cara, quando eu entrei na igreja, ninguém precisou chegar pra mim e falar assim, Vini, tu tem que largar a bebida, tu tem que largar a droga, tu tem que largar as festas. Ninguém fez isso. Pelo contrário, um líder me acolheu, um líder me amou da forma que eu era e me instruiu. Mas ele nunca disse, Vini, tu nunca pode fazer isso. Não. Porque tinha um outro cara que já estava fazendo isso aqui dentro, que era o Espírito Santo. E aos poucos aquilo foi mudando dentro de mim, e minha vida foi sendo transformada. E quando eu parei para perceber, eu já não fazia mais as coisas que eu fazia. Mas hoje, o grande gigante que a gente enfrenta é olhar para aquela pessoa que nos fere e amar. Ontem tinha um pessoal comigo no carro, a gente estava indo para o jardim fazer uma comunhão. E aí quase deu um acidente entre eu e outro carro. E o cara começou não sei o que. E eu falei para ele, não, beleza, errei. Dei uma resinha no meu carro, deixei ele e fui. Podia ter descido e começar a xingar ele também. Não. Naquela hora eu pensei e parei, eu vou xingar esse cara. Foi minha vontade carnal. Xingar, o que esse cara tá me xingando? Mas depois eu pensei, o que Cristo faria? Será que Cristo ia sair do carro agora e começar a xingar o cara? Não. É a forma que a gente olha o nosso próximo. A Sawane hoje, eu dou um exemplo, ela é minha próxima. Eu chego ela e empurro ela do altar aqui? Não. Aí eu vou ter que, te agredir talvez. Aí eu acho que o pastor vem aqui, ele já dá um Hadouken já. Mas aí, porque ela é minha próxima. E por que a pessoa que talvez eu não conheço, a pessoa talvez que me feriu, eu vou fazer diferente? Eu vou amar de uma forma diferente? Não. Ontem eu estava com o Matheus no carro e o Matheus falou, cara, eu amo todo mundo. Cara, isso faz muito sentido, porque Jesus, Ele amou a todos. Jesus não assim, eu vou amar esse aqui, e esse aqui quem feira um leproso eu não vou amar. Esse aqui é rico, não, esse aqui eu não vou amar. Não. Mas para isso você entende que é necessário um perdão seu. Quantas vezes você já foi ferido pelo seu pai, dentro da sua família, pelo seu cônjuge? Não, dou exemplo total. Muitas vezes a gente se deixou ferir. Já ouviu palavras que você olhou assim e pensou, que droga. E aquilo tudo mudou o seu dia. Você estava tão bem, aí você ouviu tal palavra, alguém te disse algo, alguém te feriu com palavras, e você começou, isso deixou você entrar no seu coração. E aí você começou a pensar, nossa, essa pessoa tal, isso tal. Hoje você tem a escolha para você alcançar um novo nível em Deus e conhecer Ele mais. O pastor prega que sem conhecimento você não alcança a fé. E se você hoje quer conhecer mais Deus,
você quer entender desse amor, é necessário você perdoar. E que quando você começa a praticar o perdão, ela começa a ser uma atitude automática. Você decide perdoar as pessoas. Porque antes disso você decidiu amar elas, como Cristo amou. E isso encontra um terceiro ponto. Faça acontecer. Sabe, testemunhando um pouquinho, quando eu cheguei nesse lugar aqui, gente, olha, o pastor sabe, eu cheguei aqui uma pessoa totalmente sem perspectiva de vida, uma pessoa totalmente frustrada. Era endemoniada. Deixa eu falar, obrigada. Cheguei aqui de uma maneira totalmente desconstruída. A minha vida, eu sempre, quando alguém me pergunta o porquê que eu fazia as coisas que eu fazia no mundo, eu sempre falo que era para impressionar as outras pessoas e eu vivia em prol das outras pessoas. A minha vida era assim. Eu fazia as coisas que poderiam agradar o próximo ou até desagradar. Eu apenas vivia, acordava, dormia e não era uma vida. E quando eu falo em fazer acontecer, gente, não foi fácil. Fazer acontecer com que a palavra de Deus entrasse em mim, não foi fácil eu concordar com muitas coisas. Sabe, muitas vezes eu fiz sem concordar mesmo, mas eu fiz. A gente precisa fazer acontecer. E por falar nisso, o Vini tinha falado que ele não lia. Sabe o que uma vez a gente estava voltando de Porto Alegre, no Fátima, quem anda aí sabe que é bem lotado, ele estava sentado no outro banco, e eu no banco ao lado. Era, né, amor? E aí, ele pegou o telefone e foi assistir uma série. E eu com meu livro, eu pensei, Deus, ele está assistindo uma série que não tem absolutamente nada a ver. Era meu momento de lazer. E eu pensei, esse dia eu me indignei muito. E eu falei para ele, por que tu não tira o livro da tua mochila e vai ler? Depois desse dia, ele foi quando ele disse para o centro de obras, ele comprou. E hoje eu me inspiro nele para ler. Olha só como aquilo que a gente fala volta para nós como um efeito positivo. E fazer acontecer é isso também. Sabe, quando a gente vê que alguém está fazendo algo que talvez não seja tão proveitoso, a gente fala. Mesmo que ele não goste, porque às vezes ele não gosta, gente. Ele fica, ai, não é assim. Mas daqui a pouco ele... Não concorda mesmo. Daqui a pouco ele faz. E fazer acontecer envolve isso. E não é só num relacionamento entre namorado e namorada. É entre você e o seu discípulo. Fazer acontecer, tá quando você está vendo seu discípulo fazendo uma coisa assim que não está certo e você não fala nada, você não quer que ele cresça. Você está fazendo errado. Eu aprendi muito e ainda estou aprendendo sobre a gente falar realmente o que a pessoa está fazendo de errado. Porque a gente tem um costume daquele evangelho de, ai, Deus te ama assim, continua. Só que se a gente lê a Bíblia, realmente a gente vai ver que Jesus nunca falou um eu te amo. Porque o amar, ele é muito diferente das palavras. Ele é tudo aquilo que você é capaz de fazer pela pessoa. Por isso, fazer acontecer. Sabe, não precisa abrir. Mas em Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 ao 34, a gente vai ler a história da mulher com fluxo de sangue. Essa mulher estava enferma há 12 anos e a Bíblia conta que ela já havia gastado todos os seus bens com médicos. Certamente ela estava frustrada, triste, desesperada e tinha todos os motivos para desanimar. Quem concorda? Imagina, né? A pessoa gasta todos os fundos, tudo o que tem, em prol de uma cura. E aí não aconteceu. E ela já devia estar totalmente frustrada, triste. E ela podia, nesse momento, se posicionar e colocar a culpa no doutor, colocar a culpa, sei lá, em qualquer pessoa sobre ela ter isso. Mas sabe o que ela fez? Quando ela viu Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Sabe? Imagina que para ela tocar nas vestes de Jesus, ela estaria se arrastando, ou caída no chão, sei lá. Só que sabe o que mais me chama a atenção nesse versículo? Não é também ela ter sido curada, mas é que o fato dela estar no chão, buscando a cura. E muitas vezes o nosso rompante, a nossa soberba, nos impede de ver que para que a gente receba, a gente precisa diminuir. Quando nós nos colocamos de joelho para Deus, é porque a gente pede, Senhor, eu quero diminuir. Eu preciso aprender, eu preciso dessa cura. E não chegar para Deus também, como a gente tem ouvido, falando do que você precisa. Mas o que Ele quer de você? Sabe? Ela poderia ter se frustrado com não ter sido curada. Ela poderia ter se frustrado por estar carregando aquela enfermidade por muito e muito tempo. Mas não. Ela tomou um posicionamento.
Sabe, é isso que eu e você estamos fazendo aqui hoje. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está tendo um posicionamento. Você sair da sua casa, você está aqui no Arena Jovem, que é um lugar abençoado, que transformou a minha vida, que vai transformar a sua, que já transformou a vida de muita gente, já é tomar um posicionamento em Deus. Já é fazer algo diferente. Amém. E eu queria dar um exemplo agora para você, muito prático, do como a gente sempre busca um culpado para a gente fazer as nossas vontades. Queria dar um exemplo com esse copo aqui. Uma vez eu vi essa história e cara, mudou realmente a minha forma de ver as coisas. Uma vez uma mulher chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero sair da igreja porque o fulano falou A, o fulano falou B, eu não gostei disso, não gostei daquilo, e eu acho que aquele fulano me ofendeu, aquele outro ciclano não gosta de mim, e eu quero sair da igreja. Quero me afastar de Deus, que não é o meu lugar. E o pastor calmamente foi lá e encheu um copo de água, até em cima, e deu para essa mulher. E falou para ela dar uma volta, em torno de todas as cadeiras da igreja, sem derrubar uma gota de água. E o pastor falou: você consegue? Ela falou: não, pastor, consigo, dá aqui esse copo. E ela foi assim, cuidando para não cair nenhuma gota e tal. E ela deu a volta ali, meio cuidando assim, quase caindo. E ela chegou: pastor, olha aqui, pastor, tá aqui o copo, não derrubei nenhuma gota. E aí ele pegou o copo, perguntou para ela: por que não caiu nenhuma gota do copo? Ah, não, porque eu estava prestando atenção, porque eu fui focado naquilo. E ele falou: exatamente assim quando você segue Jesus. Quando os seus olhos estão em Jesus, você não tem tempo para olhar para as coisas que estão à sua volta, para o que falam de você, para o que ferem você. Você não tem tempo para achar um culpado para desviar o seu foco. Então entenda que quando você está com os olhos em Jesus, você não tem tempo para achar um culpado. Você não tem tempo para desviar o seu foco. Por quê? Porque os seus olhos estão em Jesus. Por que que Pedro afundou? Porque ele olhou para a tempestade. Imagina o quão sobrenatural você andar sobre as águas. Cara, eu queria andar sobre as águas para me sentir como Pedro. Deus, eu quero andar. Se Jesus olhar para mim e vem, eu vou. Mas imagina você chegar no meio do caminho e você encontrar situações. Ah, mas o fulano falou isso de mim. Ah, mas fizeram isso comigo. Ah, mas eu vou parar porque o meu líder me machucou. Ah, mas eu vou parar porque o meu líder me deu uma meta mais do que eu posso conseguir. E você afunda. Esse Arena Jovem hoje é para você fixar os olhos em Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa vida. Amém. A palavra de Deus fala que Ele é vida e vida em abundância. E essa vida em abundância Ele quer para você. Mas enquanto você começar a procurar o culpado, você vai estar mais preocupado em encontrar o culpado por que as coisas não acontecem na sua vida, do que estar usando o seu tempo para realizar as coisas da sua vida. Então faça acontecer. Uma coisa que nosso pastor fala muito é que o argumento é o vômito da alma. E colocar a culpa em alguém não é nada mais do que argumentar contra uma responsabilidade que é sua e somente sua. Sabe, quando eu leio faça acontecer, eu automaticamente me pergunto o que eu não estou fazendo. Jesus fez acontecer ou não fez? Ele fez. Ele poderia muito bem olhar para aquela cruz e falar: mas por que eu vou morrer para esse monte de gente que está me açoitando, cuspindo na minha cara? Por que eu vou morrer por esse monte de gente? Quantos de nós não pensaríamos isso? Gente, eu pensaria. Que gente ingrata. E eu aqui morrendo por elas, mas Jesus fez acontecer. Ele é e sempre vai ser o nosso maior exemplo de pessoa, de vida. É para Ele que a gente deve olhar, assim como o Vini falou. O momento que a gente tira os olhos dele, a gente olha tudo ao nosso redor. E ao nosso redor, tem muita coisa para a gente culpar pelo que dá errado. Sabe, o mecanismo, nós humanos, a primeira coisa quando acontece algo errado é procurar o que a gente vai culpar e o porquê que a gente vai culpar. Não, olha só, isso deu errado. Ah, mas a responsabilidade não é minha, é de outra pessoa.
Às vezes pode até ser que a responsabilidade não foi sua, mas se você ouvir o que a pessoa está falando, isso vai te ensinar também. Não precisa ficar ali falando, não, a culpa não é minha, a culpa é dele, a culpa é... Enfim, muitas coisas. As coisas dão errado na nossa vida porque a gente não aprende a ter autorresponsabilidade. Isso vai lá para o primeiro tópico. Vamos relembrar os tópicos, então? O primeiro é assuma a responsabilidade. O segundo é descubra quem você precisa perdoar e perdoe. E o terceiro é faça acontecer. Tem uma frase da Bispa Lúcia que fala assim: Deus não se move pela tua necessidade. Prestem atenção. Deus não se move pela tua necessidade, mas sim pela tua fé e atitudes. Glória a Deus. Sabe, as suas atitudes são a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, é uma fé que não existe. Eu vou dar 2 exemplos de pessoas. O irmão quer passar a folha aqui enquanto eu estou ainda aqui, calma. Eu vou te dar 2 exemplos de pessoas que entenderam que ficar lamentando suas derrotas e situações não os levariam a lugar nenhum. Primeira pessoa, aliás, é Thomas Alva Edison. Alguém sabe quem é esse cara? Ó, tem uns inteligentes aí. 2. É o criador da lâmpada elétrica incandescente e do fonógrafo e cinematógrafo, a primeira câmera cinematográfica bem-sucedidas. Entre outras descobertas, é considerado uma dos maiores inventores dos tempos. Deixou um legado de 1093 patentes de criações produzidas em seu centro de pesquisa. Mas não se engane, a vida de Thomas Edison não foi fácil. Ele nasceu em 47. Sabe o que os professores dele falavam? Esse menino não para, ele só faz pergunta. Então ele, por ser assim, talvez hoje o que a gente reconheceria, né, por hiperatividade, ele saiu da escola e quem ensinou ele foi a mãe dele. Muito claro isso, ela começou a ensinar e também fala aqui que ele ganhou livros de ciência e ele devorava esses livros. É a sede, a atitude de eu quero aprender, eu quero ser diferente. É um nome que é lembrado até hoje. Ele nasceu em 1847. E é um nome que é lembrado até hoje pelas atitudes que ele teve. Aí diz assim, aos 12 anos, o garoto já trabalhava. Aos 15, dividia suas atividades entre o emprego de telegrafista e as pesquisas por conta própria. Foi em Nova York, para onde mudou-se em 1869, que ele obteve sucesso 2 anos depois. Inventou um indicador automático de cotações da Bolsa de Valores. Olha só. Ele saiu da escola por um menino hiperativo que só fazia pergunta, que, né, ali como o professor disse, tem uma frase que diz, ele tem um bicho no corpo, ele não para. Ele saiu, ele era um inconformado desde criança, ele saiu. E lá em Nova York, ele criou um indicador da Bolsa de Valores. Sabe, esse é o potencial que Deus colocou em cada um de nós. Só que alguns fazem acontecer e outros não. Outros olham, eu sei fazer, mas eu não vou. Aqui. Outro exemplo é Chris Gardner. É um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, com uma fortuna estimada, pasmem, entre 600 milhões de dólares. Ele dormiu na rua, passou fome e frio, tudo isso junto com seu filho pequeno. Sua história ficou conhecida no filme A Procura da Felicidade. Quantos conhecem esse filme? Esse filme é bom, hein? Era inspirado na vida dele. Imagina, né? Ele dormia na rua com seu filho. E hoje ele tem uma fortuna de 600 milhões de dólares. É possível para mim, Arena. É possível para você. A gente tem um potencial que nem mesmo a gente sabe. Só que a gente tem uma mania incansável de procurar culpado, que é exatamente o que a palavra fala, e quando a gente procura um culpado ou um motivo para não fazer, a gente automaticamente mata um talento dentro de nós. A gente automaticamente fala para Deus, eu não quero. Sabe, tá aqui hoje pregando, não vou falar para vocês, é fácil. Gente, eu fico nervosa, eu creio que o Vini também fica. Só que, se eu chegar aqui e falar, eu não quero fazer, eu renuncio tudo aquilo que Ele fez por mim. Porque o que eu estou fazendo aqui não chega nem aos pés do que Jesus fez por mim e por você. Eu só estou fazendo algo que cada um de nós tem que fazer, que é falando do amor dEle, da vontade dEle, para mim e para você. Quando a gente procura um culpado,
a gente dificilmente, eu creio e eu ouso dizer que a gente não consegue provar as maravilhosas bênçãos de Deus. Sabe, tudo aquilo que Ele pode fazer, porque a gente procura alguém para culpar, e isso é em todos os lugares. Estas são apenas 2 de milhares de histórias que poderíamos conversar por aqui. Você pode transformar a sua história. Enquanto você culpar os seus pais, enquanto você culpar a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, enfim, seu líder, você não vai sair do lugar. Não vai. Porque a gente quer ser independente para tanta coisa. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu telefone que custa tanto. Eu sou muito independente, eu tenho meu carro. Mas por que você não é independente com as suas atitudes? A gente quer ser independente somente com aquilo que é material. Eu sou muito independente, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero. Mas e as suas atitudes? Você coloca a dependência em alguém? E as suas atitudes? Você empurra ela para alguém? Aí você já está se contradizendo. Porque quando nós somos independentes, nós assumimos a nossa responsabilidade. Mas a dificuldade do ser humano é falar, como o Vini disse, é olhar e dizer, eu errei.